Seja muito bem-vindo ao vídeo de número 27 da jornada do Infoproduto a Startup. Meu nome é Rodrigo Terron e hoje eu começo esse vídeo celebrando o marco de 4.000 inscritos na New Hack Newsletter. Se você está aqui desde o comecinho, você viu essa newsletter nascer. Você viu, acho que no vídeo 3, no vídeo 4, quando eu falei que começaria esse trabalho de criar uma newsletter lá no LinkedIn e de alguma forma conectar com a minha audiência. E hoje isso tangibilizou em algo muito relevante. 4.000 pessoas é um número muito grande. Eu parei para pensar na época da Xiaomi. A gente levou quase 2 anos para ter 4.000 pessoas na nossa base. E a gente construiu isso agora no New Hack em apenas um mês. Aqui no YouTube, a gente está com 570 inscritos. Acho que a gente bate aí nos próximos dias 600 inscritos. E provavelmente a gente atinge a meta de 1.000 inscritos no canal até o final desse mês. E eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Hoje eu percebi que o trabalho que eu estou fazendo de geração, ou melhor, de produção de conteúdo, ele está chegando muito mais longe do que eu imaginava. Eu recebi uma primeira consulta de uma marca grande querendo fazer uma ação envolvendo o meu LinkedIn e aqui o YouTube. E baseado no que a gente está construindo aqui, isso para mim foi muito legal. E eu fechei nos últimos dias 2 consultorias que também surgiram, principalmente ali dos conteúdos que eu tenho feito ali no LinkedIn. Então, está sendo muito interessante, né? Às vezes o pessoal fala, pô, mas o conteúdo que está sendo distribuído aqui, ele é um conteúdo de graça, né? Até então, não existe nenhuma cobrança, mas quando a gente está fazendo algo que tem um compartilhamento de informação, esse retorno vem de alguma forma, porque as pessoas estão experimentando um pouco do que eu estou trazendo aqui, e aí, na medida que eu vou dando profundidade, isso vai gerando ali uma oportunidade de fazer mais. Então, de um lado, eu estou construindo lá o nosso produto. Eu vou dar um spoilerzinho de leve. Eu já vi a primeira página de venda, está ficando muito legal. E a gente vai trabalhar muito com o conceito de laboratório. Então, eu fiquei pensando muito do tipo, o que eu estou criando? Né? E eu acho que no fundo a gente está criando um laboratório de escala. Então, a gente está trabalhando no branding, no nome, no escopo, mas é uma mentoria em grupo onde a gente vai, de fato, analisar negócio de uma forma científica. E por isso o laboratório. E vamos tomar decisões voltadas para a escala. Então esse é o produto que está sendo construído e que está começando a ganhar forma e que, se tudo der certo, até o final desse mês a gente deve começar ali a fazer um trabalho de fato de divulgação, trabalhar um pouquinho ali, né, do tráfego pago, tentar encontrar as empresas que estão nesse momento. Só que organicamente tem chegado até mim empresas que têm a necessidade da escala, está buscando de fato esse laboratório onde a gente consegue automatizar. Então, estou muito feliz, estou muito animado, estou muito motivado e esse vídeo aqui eu vou falar um pouco da importância dos números e como fugir das métricas de vaidade. Por quê? É muito fácil a gente se enganar. Por exemplo, volume de impressões, volumes de like. É muito fácil a gente parar de olhar isso como uma métrica de crescimento. Então, se eu tinha 30, agora eu tenho 40, eu estou crescendo. E a gente passa a olhar para uma métrica de ego, né? Do tipo, eu preciso ter tanto. Esse conteúdo atingiu poucas pessoas, ficou uma porcaria. Porque eu percebo que às vezes um conteúdo que dá pouco resultado em volume, mas que tem um feedback positivo, às vezes ele tem um peso maior do que um conteúdo que dá muito resultado de visualização e não tem necessariamente esse feedback de um retorno. Então, quando a gente está produzindo conteúdo aqui, pensa que a gente está falando de várias situações, né? Eu, em especial,
aqui nesse trabalho, uma hora eu estou falando um pouco mais de dev, uma hora eu estou falando um pouco de produto, uma hora eu estou falando de M&A, uma hora eu estou falando de mentoria, uma hora eu estou falando de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de carreira. E eu tenho um público que é um público muito diverso. Eu tenho nas minhas redes sociais, desde um público desenvolvedor que vem de Xiaomi e Rocket City. Eu tenho um público empreendedor, que são pessoas que eu fui me conectando. Eu tenho um público que são investidores. Eu tenho um público que são de empresas mais tradicionais. E aí, nem todos os assuntos eles vão, de fato, impactar todas as pessoas. Só que eu consigo ir qualificando na medida que eu vou testando formatos diferentes. Então, eu tenho testado vários assuntos e eu vou sentindo quais assuntos têm uma reação melhor. Essa é a forma que eu tenho metrificado e acompanhado esses indicadores. Só que, quando eu falo de métrica de vaidade, eu quero dizer uma métrica do tipo assim, todo conteúdo tem que ter tanto de visualização. Todo conteúdo precisa ter... E não é necessariamente assim que funciona, porque existe dentro da comunidade, ou da minha base, ou da minha rede, nichos, né? Então, por exemplo, quando eu faço um post falando sobre desenvolvimento de software, a chance desse post alcançar mais pessoas é maior. Só que a chance desse post não dar um resultado para um produto que eu quero desenvolver de empreendedorismo também é muito grande. Então eu não posso me apegar nesses números, eu preciso me apegar de fato no número macro. Então, por exemplo, quando eu olho 4 mil inscritos, é um número bom, é um número muito bom, porque já representa mais de 10% da quantidade de seguidores que eu tenho no LinkedIn. Eu tenho 34 mil ali, então eu já passei de 10%. E eu vou qualificando essa base. No YouTube, mais qualificado ainda, porque eu tenho 570 inscritos agora, mas quem que está vindo aqui para o YouTube? São pessoas que estão sendo atingidas pelo outro conteúdo, que estão falando, tem valor nesse conteúdo, e se tem mais eu vou buscar mais, e ele muda de rede social para acompanhar. Então, na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa jornada, é super importante a gente ser orientado a dados e orientado a números e a gente, de fato, olhar para os números da forma correta. A gente tem que olhar muito para o crescimento diário, então eu tenho olhado muito para o quanto, de fato, eu estou crescendo dia após dia, e aí eu estou criando planilhas aqui, onde eu vou acompanhando para entender se hoje foi melhor do que ontem, se essa semana foi melhor do que a anterior, e a ideia é que isso vire dashboards de acompanhamento. E eu vou olhando muito a questão do impacto. Quanto desses conteúdos estão gerando um like? Porque o like é um feedback. Quantos desse conteúdo estão gerando um like mais comentário? Porque também comentário é um feedback. E não estou me apegando tanto naquele conteúdo específico que deveria pegar muito. Eu estou categorizando, então eu estou criando tipos de conteúdos, que esses tipos de conteúdos eles são orientados para tipos diferentes de públicos dentro do meu público, e eu vou absorvendo essa reação. Então, em alguns momentos, pode ser que você olhe e fale, cara, esse conteúdo não faz sentido nenhum para mim. Porque pode ser que eu esteja testando uma resposta para um nicho específico dentro da minha comunidade. E aí, no vídeo que eu postei hoje, sobre o papo que eu tive com o Ayrton e com o Newton, eu falei um pouco sobre essa questão do generalista versus especialista. Então, quando a gente é muito especialista, a gente tem um público muito igual. E aí fica muito fácil metrificar o conteúdo dessa forma, do tipo, todo post tem que dar no mínimo 100 likes. O público é o mesmo, o assunto é o mesmo. Eu, por ser esse perfil mais generalista e eu falar de diferentes tópicos para diferentes pessoas, eu preciso olhar de uma forma diferente e eu tenho aprimorado a forma de acompanhar esses conteúdos, a forma de visualizar, a forma de produzir esses conteúdos. Então, vocês vão perceber que nas próximas semanas, provavelmente a gente vai nichar um pouco esses conteúdos, falando um pouco mais para o público empreendedor. E aí, dentro do público empreendedor, tem vários nichos de público. Então, tem o público que é empreendedor e deve, tem o público que é empreendedor de primeira viagem, tem o público que é um empreendedor experiente. Então, a gente vai entendendo ali e diversificando, mas eu vou voltar um pouco mais esse conteúdo para o empreendedor. Só que eu percebi que tem muita gente seguindo aqui por uma questão de desenvolvimento pessoal. Cara, eu estou aprendendo,
o Terron é um empreendedor, está me passando conhecimento, eu não sou empreendedor, mas eu gosto de aprender, então eu sempre vou manter um pouco desse conteúdo voltado para desenvolvimento pessoal, só que orientado para o público que quer empreender. Então, quem não quer empreender, eventualmente vai absorver esse conteúdo e pode intraempreender, que é empreender dentro de uma empresa já existente. Mas eu quero ter esse mix entre falar de negócios, falar de como desenvolver negócios, mas sem perder a habilidade de falar de carreira e como, eventualmente, eu vou crescer na carreira. E isso é muito importante porque, como eu já disse aqui, acho que em mais de um vídeo, o empreendedor ele precisa evoluir numa velocidade maior do que o negócio. Então, se o negócio está crescendo 10%, 20% ao mês, o empreendedor precisa evoluir muito mais do que isso. Então, não tem como falar de empreendedorismo sem falar de desenvolvimento pessoal. Não tem como falar de empreendedorismo sem falar sobre balanço, sobre equilíbrio, sobre vida, porque o empreendedor, ou melhor, por trás do empreendedor existe uma pessoa e é assim que eu tenho me posicionado, é assim que eu tenho aprendido e tem dado o feedback de uma forma muito interessante. Dito isso, agradeço você que está aqui com a gente acompanhando a jornada. Estou muito feliz com os 4.000 inscritos lá no LinkedIn. Eu fiz um vídeo, postei lá. Se você estiver por lá, passa lá, comemora comigo. E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Valeu!